turminha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre cidadania, um assunto que nós abordamos bastante em ética, quando nós falamos um pouquinho sobre o cidadão planetário. Nós veremos esse conteúdo no livro de História, da página 50 a 56. Vamos lá? Agora a gente vai saber, além do significado, um pouquinho da história e de como vai se transformando esse conceito ao longo dos grupos sociais, que os grupos sociais vão se transformando. Então, vamos lá. Cidadania. O que é a cidadania? É a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade, que nos torna cidadãos. Então, se nós temos os nossos direitos e deveres garantidos, nós somos cidadãos e fazemos parte dessa cidadania. Só que o que acontece? A cidadania, ela foi mudando esse conceito ao longo que a sociedade foi se transformando. Então, ela nem sempre foi como é hoje. Até porque nem todos têm os seus direitos garantidos. Sabemos que muitas coisas nas leis estão escritas, mas na hora da prática, muitos não têm esses direitos garantidos, porque senão não teríamos pessoas vivendo nas ruas, não teríamos pessoas desempregadas, enfrentando entre outros problemas. Então, a cidadania ela é uma ideia dinâmica que sempre está mudando. O que faz a cidadania sofrer essas transformações são justamente o tempo histórico e as transformações dos determinados grupos sociais. A primeira noção de cidadania, ela veio lá da antiguidade dos povos gregos. Então, como funcionava? Por exemplo, hoje o nosso conceito de política, de democracia, é que nós temos um representante que representa as vontades do povo. Sabemos que não é bem assim, mas a ideia é essa. Então, antigamente, na Grécia, existia uma assembleia onde os cidadãos decidiam o que era direito, o que era dever, certo? E todos tinham o mesmo peso. Por exemplo, a palavra de um valia a mesma que do outro. Só que nem todas as pessoas eram considerados cidadãos. Então, para resolver determinada coisa de forma democrática, eram feitas as reuniões, que nós conhecemos como assembleias, mas que antigamente eram chamados de conselhos. E eles decidiam, nesses conselhos, quais seriam as regras, os direitos e os deveres que determinada comunidade teria. Só que quem tinha o poder da palavra era só quem era considerado cidadão. Apesar de cada um ter o mesmo peso, nem todos eram considerados cidadãos naquela época. Então, vamos lá. Cada cidadão tinha voz e poder, decidiam os rumos que as comunidades seguiriam. Cada cidadão tinha a sua voz, o seu voto de igualdade, ou seja, nenhuma opinião pesava mais do que os demais. Entretanto, não era conferido o título de cidadão a qualquer habitante das comunidades gregas. Apenas os homens livres. Quem eram os homens livres? Pessoas de posse, guerreiros, filhos de outros homens livres, podiam ser cidadãos. Vocês ouviram falar em mulher aí como cidadão? Não, a mulher não era considerada cidadã. Além da mulher não ser considerada cidadã, as crianças também não, os estrangeiros, os escravos, os comerciantes, artesãos, nenhum desses eram considerados cidadãos. Apenas os homens livres de posse e os homens guerreiros e a sua descendência. Certo? Então, se essas pessoas, as mulheres, as crianças, os escravos, eles não eram considerados cidadãos, eles não tinham poder de voz, eles não tinham, a opinião deles, na verdade, naquela época, não valia nada, não tinha peso algum. Então, a cidadania só era igualitária nas pessoas que trabalhavam dessas assembleias, que participavam desses conselhos. E fora daí, nada, a opinião do outro que não participava não valia. Então, tudo era decidido por esse conselho. Mas, como eu já disse para vocês, essa noção de cidadania, ela vai se transformando ao longo que a sociedade também se transforma. Então, a cidadania se aproximou mais dessa forma que a gente conhece hoje, né? Onde todos têm acesso a direitos e deveres, no século XVIII. Mas o que aconteceu no século XVIII que se parece um pouco com a ideia de cidadania que nós temos hoje?
Na Europa, houve a Revolução Francesa, que eles se baseavam nos ideais de iluminismo. Reforçou a noção de que os indivíduos devem ter direitos equivalentes e iguais perante o governo. Então, que não haveria distinção se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou pobre, se eu sou rico, todos deveriam ter os direitos iguais garantidos pelo governo, independente da origem ou da posição social. Entretanto, esse conceito ainda deixava de lado as mulheres, as crianças e os escravos. Então, a ideia se transformou, mas a garantia de cidadania ainda não era para todos. Para chegar no nível que a gente tem hoje, nessa ideia de que a mulher é cidadã, que a criança é cidadã, que o homem, que qualquer um na posição social, seja ele pobre ou rico, demorou muito tempo para que isso chegasse ao que é hoje. Então, foi um período de muita luta para que houvesse essa conquista. Então, esse conceito atual, que inclui todos, independente da formação, do sexo, da posição social, se garantiu devido aos vários movimentos das pessoas que não poderiam fazer parte na época, que eram as mulheres, os trabalhadores, né, a classe social inferior. E a partir desses movimentos e dessas lutas que conseguimos garantir um pouquinho desse conceito de hoje. Então, aqui nessa página, nós veremos um pouquinho das conquistas que esse conceito de cidadania, esse conceito novo garantiu. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova. E até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Acompanhe alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é a relação entre o escravo e o senhor. É uma relação igualitária? Sabemos que não. Tem o que manda, o que obedece, e se não obedece, é castigado, né? Fortemente. Então, vamos ver. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos inferiores aos seus senhores, os homens livres. Em determinados lugares, como no Brasil, no período colonial, o escravo sequer era considerado gente, e sim uma mercadoria. Vocês lembram que eu já até falei para vocês que eles eram expostos em feiras livres, como se fossem mercadoria, eles olhavam os dentes, se era forte, se era fraco. Então, ele não era visto como um ser humano, e sim como uma mercadoria que deveria ser comercializada e usada a favor do seu dono. Continuando aqui. Outro exemplo da conquista da cidadania, o trabalhador industrial. Como que era o trabalhador industrial? No início das fábricas, ser empregado de uma delas era um trabalho bastante desgastante. Além do serviço pesado, os funcionários não tinham nem direitos trabalhistas, nem condições adequadas para exercer suas funções, principalmente no que diz respeito à segurança. Mulheres e crianças eram exploradas de forma até pior, trabalhavam o mesmo que um homem, mas recebiam muito menos. Agora vamos falar um pouquinho das mulheres. A noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Até recentemente, pregava-se que a mulher devia obedecer os homens sem o menor questionamento. Os homens podiam castigá-las se assim desejassem. As mulheres serviam apenas para completar a vida do homem, cuidar do lar, dos filhos e do marido. Antigamente, não se encontrava mulheres trabalhando no mesmo cargo que homem ou ganhando o mesmo salário. Sabemos que isso é uma conquista que vem ao longo dos anos e que até hoje ainda há essa diferença aí entre homem e mulher, mas a mulher já conquistou muito o seu espaço. Agora vamos ver como eram vistas as crianças. Até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Assim que tivessem força, começavam a trabalhar pesado como seus pais e levavam uma vida não muito diferente da dos adultos. Não existia a noção de que nessa fase da vida a pessoa precisa principalmente de afeto e proteção. Olha como mudou. Hoje em dia as crianças têm o ECA, né? Que é onde o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde fica prescrito todos os direitos, todos os deveres da criança também, e que elas têm muitas coisas garantidas por lei. No entanto, que essa forma de viver que tinha antigamente, hoje é considerado crime, que é o trabalho infantil. Então, já houve uma evolução aí, uma conquista também por parte das crianças. Os idosos. Em algumas sociedades, como as dos povos indígenas brasileiros, as pessoas mais velhas são tidas como as mais sábias, e por isso suas opiniões e conselhos têm mais peso. Porém, na nossa sociedade, é comum os idosos não terem mais
o seu ponto de vista é levado em conta por não saberem mais das coisas. Apesar disso, a situação do idoso brasileiro antigamente podia ser de puro desamparo. Até o ano de 1934, o direito à aposentadoria não era um direito de todos, e sim um privilégio de poucos. Aos que envelheciam, restava apenas viver das economias que fizeram durante a vida, ou ser amparado pelos familiares, pois não tinham mais o apoio do governo. Então, por um lado, o idoso garantiu o seu direito, mas, por outro, ele meio que perdeu a credibilidade, porque antigamente a palavra do idoso valia muito, e infelizmente, hoje em dia, não é da mesma forma. Continuando, conquistas dos direitos. Essas conquistas, elas foram acontecendo ao longo da história. Pelas lutas, né, pelos combates, pelos enfrentamentos, por novos grupos que foram criados. A partir dos resultados dessas lutas, desses manifestos, o povo aos poucos foram garantindo e conquistando seus direitos, como até mesmo os escravos. Quando eles não aceitavam a condição de escravo, como eu ensinei para vocês, eles fugiam para os quilombos, que era um lugar de refúgio onde ele poderia viver da sua forma sem ser escravizado. Com o passar do tempo, conseguiu o direito o quê? De ser liberto, né? Com a Lei Áurea. E, além disso, os trabalhadores também foram garantindo os seus direitos através dos sindicatos que foram formados, que trabalham em prol do trabalhador. E para finalizar, gente, como nós já vimos, todo país tem a sua Constituição. São as leis, as regras que regem o país. E que para a gente ser um cidadão, a gente precisa viver de acordo com essas leis e com essas regras. O nosso país tem a sua Constituição e cada país tem a sua própria Constituição. E isso faz com que o país não vire um caos, né? Porque se não há regras, se não há direitos, não há deveres, a pessoa fica desnorteada, não sabe o que seguir. Então, a Constituição é algo de extrema importância para qualquer nação.